Seja bem-vindo a mais um The Bush Podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão e liderança de pessoas. Cara, eu não podia estar melhor acompanhado. Primeiro, os caras pouco familiarizados com essa mesa, né? Lucão e Kaique, mas acima de tudo pessoas que têm uma história de vida, acho que é super relevante quando a gente fala de gestão de liderança de pessoas, porque talvez quando as pessoas veem o título desse tipo de conversa, já imaginam, puxa, vai vir aqueles teóricos, aqueles conceitos muito metódicos de como liderar pessoas, e eu acredito que a liderança de pessoas passa muito mais pelo exemplo do que teoria em si. E então, por isso eu convidei esses meus amigos aqui, os chefes da casa, então sejam bem-vindos aí. Pô, obrigado, Bush. Muito obrigado. Uma coisa que eu tava falando com o Kaique, e que assim é um pouco assustador no sentido de, quando a gente tá no Primocast, a gente não tem responsabilidade nenhuma de passar conteúdo, né? Então a Zero. gente... Às vezes eu nem sei qual é a pauta. A gente tá numa encruzilhada agora. Não, aqui, eu me Kaique. sinto super tranquilo, porque eu tenho aqui os pontos. Né? E outra coisa também que eu acho que é interessante, que talvez esse programa aqui seja um dos programas sobre liderança e tal, mas na prática, né, que a galera vai ouvir, porque, primeiro, a gente tá há pouco tempo nessa. A gente é muito novo, né? Então, assim, a gente tá na fase de apanhar ainda. A gente não tá naquela fase de frases bonitas e metodologias. Esquece. É muita raça mesmo. E uma coisa que eu tava falando com o Kaique também, quantos livros que você já leu sobre liderança, Meio Kaique? livro. Eu li um livro pra fazer um Primocast uma vez sobre liderança e propósito. Puta, eu achei que vocês iam ler pra hoje, mas desculpa. Não. Eu esperava, mas tudo bem. Então, né? Então, assim, vai ser uma coisa que eu acho que a gente vai conseguir falar bastante aqui de erros, de acertos, de construção de time, de tudo mais, de você aprender a liderar, de aprender a lidar com pessoas, de entender o momento de cada um. É uma coisa que vai ser bem na prática mesmo, viu? Muito legal. Muito interessante. Eu tenho uma consideração a fazer, mas vou fazer posterior. Tá. Porque vocês iniciaram quando tinha muito pouca gente aqui, para não dizer duas, três pessoas, né? Com o Thiago. Então, mas a minha consideração deixo para depois, porque eu gostaria muito da gente começar falando dos erros de liderança. Porque todo grande líder, seja ele em formação, seja ele já consagrado, ele errou muito. Né? E eu acho que nada mais justo da gente deixar vocês começar trazendo não vou dizer os principais, mas os mais interessantes percalços dessa caminhada. Cara, eu acho que eu virei um líder no Grupo Primo por causa de necessidade de pessoas. Isso. Quando você tem 3 pessoas no time e basicamente você é responsável por um departamento inteiro, ou você se torna um líder, ou você se desenvolve, ou você só sai da função. Tipo, provavelmente se eu não tivesse desenvolvido, se eu não tivesse abraçado o projeto, se eu não tivesse, conquistado, provavelmente eu não estaria aqui hoje. O Thiago ia achar um cara pra ocupar esse negócio, porque eu tinha que escalar o negócio. Eu tinha que contratar mais gente. E outra coisa, né? Acho que tem a questão de, tipo assim, não interessa se você tava liderando 100 pessoas ou uma pessoa. É um trabalho de liderança ali, né? A pessoa gestão, tem que né, te enxergar ali como um líder pra ela realmente acreditar naquilo que ela tá fazendo, né? E acreditar em você. Então, por mais que você tenha começado ali liderando 2 pessoas, tentando montar um time ali, isso é muito válido. Cara, eu comecei já botando o pé no peito, já pedindo pro Thiago 2 estagiários. E, na época a gente fazia muita coisa. E era coisa que, cara, só 2 estagiários não dava. Então, eu continuei trabalhando as 14 horas que tinha que trabalhar, porque tem isso também. Cara, você não vai escalar time, virar líder e vai começar a trabalhar menos. Impossível. Isso aí é falácia. É impossível, porque quanto mais gente você tem pra gerir, mais problemas você tem, mais coisas você tem que agregar, mais coisas você tem que ensinar. Eu tava numa época que eu tinha que ensinar muito, porque era uma galera estagiária. E, cara, eu tinha acabado de sair de estagiário. Então eu tive que começar a estudar pra aprender pra ensinar. Então, eu não estudava pra mim, eu estudava pra, sei lá, o Gui do meu time, ele tava com um problema, eu falei, não, peraí, já te ajudo. Eu estudava e ajudava. Era meio que isso, entendeu? Então, ele tava com a dificuldade de arrumar a câmera num estilo X, a iluminação. Eu estudava iluminação, ver qual é o melhor jeito de ensinar pra ele aprender aquilo. Então era essa repetição sempre. E, cara, contratei errado, já contratei gente demais do que precisava, já contratei gente de menos pra projetos que a gente precisava, já tive que demitir muita gente por erro, cara, teve coisas que, já fiquei com mais gente por mais tempo que eu não deveria ter ficado, que aquele negócio de você arrestar. Sabe aquele erro que tu deita na cama e
talvez, todo erro ele é válido, né? Mas sabe aquele erro que tu deita na cama e diz assim, putz, esse eu não precisava ter feito. Tem algum assim que te... Cara, ó, eu tenho um que ele foi uma coisa que parecia pequena, mas depois foi muito impactante. Eu sei por quê. Eu não vou falar, óbvio, nenhum nome aqui, mas tinha uma pessoa que ia ser demitida da empresa. E aí teve... Eu tava com uma pessoa só na minha área. Eu sou um cara que eu trabalho com uma área enxuta porque eu tenho uma sinergia muito boa com as áreas do grupo. Né? E eu aprendi a trabalhar assim porque a gente trabalhava assim quando a gente ficava dentro do Grupo XP. A gente conseguia ser uma pequena célula ali porque a gente trabalhava em muita sinergia. Né? E eu trouxe isso pra mim quando a gente se tornou grupo aqui. E então eu tinha uma pessoa, o Thiago falou assim, não, pô, essa pessoa é muito boa, vou pegar pra mim aqui. Eu fiquei, putz, e agora? E eu fiquei meio desesperado, falei, eu preciso encaixar outra pessoa no lugar. E encaixei. E encaixei a pessoa que já, cara, ela já tava com o pé na rua já. A galera já tava falando que Ela tava na não quarta tava legal. oportunidade. E eu insisti, então eu insisti no erro, entendeu? Mas porque eu fui lá, me identifiquei com a história, falei, putz, será que é isso mesmo? A pessoa não tá fazendo o que gosta, será que não sei o quê? E aí depois eu mudei meu pensamento, falei, cara, eu não devia ter caído nesse papo, né? Pô, eu não tô fazendo o que eu gosto, por isso que eu não performo. Pô, primeiro você faz aquilo que você não gosta, mas é que precisa ser feito, pra você conquistar aquilo que você gosta mais de fazer, né? O meu caminho foi assim dentro do Grupo Primo, né? Então por que eu vou passar uma coisa diferente, né? Eu vou contratar uma pessoa que tá fazendo um caminho, que ela tá fazendo um caminho inverso. Ela tá fazendo um caminho que é mais fácil, na verdade, pra ela, né? Pô, logo de cara eu quero fazer aqui o que eu... enfim, essa pessoa não performou, essa pessoa, na verdade, atrasou a minha área. Então, assim, eu causei um atraso, né? Pra dentro da minha área. E isso custa dinheiro, né? Custa tempo, custa recurso. Atrito, muito atrito. deve ter Atrito, cara. E acabei me desgastando muito. Então causou um estresse em você mesmo, né? Como líder, você fala, cara, puta, errei, velho. E agora? Não devia ter feito isso. Aí você vai e tenta consertar, e tenta arrumar, fala com a pessoa, e não funciona. Até o momento que eu procurei realmente ajuda, assim, eu falei de pessoas até mais experientes, e a pessoa me passou o seguinte, ela falou assim, você tem que entender o que é a sua parte, de você tá alertando a pessoa, você tá mentorando, você tá acompanhando, tá dando feedback. Então, beleza, essa aqui é a sua parte. Mas precisa ter a parte dela também, da entrega, da responsabilidade, de correr junto. E isso não estava acontecendo. Então eu falei, putz, cara, aqui realmente eu acho que não tem mais o que fazer. Acho que é da pessoa mesmo, né? Se é um problema que já é uma herança que eu tô herdando aqui, então não tem o que fazer. Então eu tive que demitir. E uma pessoa que já estava demitida, né? Então foi um erro assim que eu falei, cara, nunca mais vou cometer esse erro, cara. Muito A pessoa legal. já estava fora e eu trouxe de Tu novo. sabe que, te escutando falar, eu já vi muitas situações dessas. Eu também já cometi essa. Porque às vezes a gente tá tão preocupado em resolver um problema Sim. que a gente diz assim, não tem tu, vai tu mesmo. É isso. Né? Foi exatamente isso. E a gente não pode errar os princípios, cara. Cara, Né? E a gente erra. uma coisa que lembrando aqui que o Lucas falou, cara, quando a gente formalizou o grupo, assim, a gente começou a dar segmento nas plataformas, eu errei numa parada que eu não quis assumir uma responsabilidade que eu sabia que era inevitável que ia cair em mim. Que era inevitável. Tipo, na época que a gente produzia aqui, eu cuidava da parte de social media, todas as redes sociais do grupo e tudo mais, começou a vir a plataformas. Pô, Stage, Finclass e tudo, eu comecei a terceirizar alguns trabalhos. E Contratei freelancers bons e tudo mais. E fazendo como seu advogado aqui, na verdade você agiu tipo assim, cara, eu cuido de social media e agora tá surgindo um outro tipo de business. É uma outra camada que talvez eu não saiba lidar com isso. Totalmente. E minha cabeça era tipo assim, pô, o que dá dinheiro hoje pro grupo? É isso. Então, tipo assim, eu sou muito bom nisso, não posso deixar essa fonte secar. Porque se eu sair dessa fonte e for cuidar dessa, talvez esse seque, essa aqui não dê certo e tudo vai pro caralho. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer essa e eu vou gerenciando aqui, ó. Te passando a mão nas costas só. Cara, chegou num ponto insustentável que eu tive que agir. Mas aí, amigão, aí já não tinha mais jeito. Aí, tipo, tive que demitir um monte de gente terceira. Eu tive que internalizar todo o processo. E foi uma coisa muito mais demorada. Por quê? Porque naquela época eu não entendi como líder que, tipo assim, pô,
era o momento de realmente escalar mesmo a parada, otimizar e entender quais são os melhores processos. O que acarretou de, a empresa perdeu um pouco de dinheiro por causa do fluxo do processo e tudo mais, só que hoje a gente conseguiu consertar e, tipo, o time hoje roda tudo super redondo e basicamente tá tudo dentro dos conformes. Tu entende que, de certa forma, tu abdicou em vez de delegar nessa Sim. hora? Isso é um dos grandes erros, né? Porque o que eu vejo no mercado, e assim, a gente podia estar falando aqui com, sei lá, com o presidente de uma empresa de 100 mil funcionários ou a gente falando, os erros são sempre os mesmos. É a gente esquecer os princípios que nos levaram a ser líder. Porque eu tenho certeza que para a gente ter sido líder e se mantido, né, ou por estar se construindo, certamente tem princípios ali que são válidos e que foram ignorados muitas vezes, né? Eu tive uma porrada muito forte com 22 anos. Minha primeira equipe tinha 9 pessoas. E eu era um cara muito escroto. Eu era muito técnico, muito bom tecnicamente, então eu acreditava que todo mundo tinha que ser da mesma performance que eu. E aí eu chegava a fazer software para controlar quantos toques por minuto o cara botava no teclado para ver se ele não estava passando o tempo sem fazer nada. Eu tinha que desenvolver. O cara joga no céu, isso é absurdo. A liderança maravilhosa, né? Quem não sonha em ter um chefe assim, né? Aham. E coitadinho de mim, né? O cara trabalha tranquilo, né? Mas será que não é um erro de líder principiante? Porque no começo eu pressionava tanto o meu time, quando eu comecei, tipo, 22, 23 também, que, eu chegou numa hora que eu só vi um macro mais de longe assim, eu falei, cara, a galera não vai aguentar. Não é assim que funciona, sabe? Não dá pra ir do 0 ao 100 tão rápido. Não. Abrindo parênteses nesse teu ponto. Quando falam da empatia pra mim, porque o líder tem que ser empático, ele tem que se colocar no lugar do outro, eu sempre digo, a gente não tem como se colocar no lugar de ninguém. Porque quando eu apertar a mão de um de vocês, eu tô sentindo a minha mão, não a de vocês. A gente acha que sente a mão do outro, mas não, a gente sente a nossa. Então é importante entender que a gente nunca vai se colocar no lugar de alguém. Então, o que a gente tem que fazer é tirar o lado pessoal do que a gente cobra e entender no lado da responsabilidade da qual a gente teve que ter treinado a pessoa e deixado claro o que a gente espera. Eu acho que a gente erra nesse processo, a gente pula etapas. Como a gente sempre foi desse jeito, eu espero que todo mundo pense que nem eu, né? Mas no final do dia isso é treino, né? E se treinou e a pessoa não faz, bem, nós temos um outro problema, né? Que é falta de aptidão ou a pessoa não quer, que também acontece muito, né? Mas sim, nossa, a gente acha que todo mundo tem que dar o Bolt sangue. falou um ponto que eu errei no ano passado. Esse ano eu corrigi, mas eu corrigi muito rápido. Pô, esse ano, cara? Foi esse ano. Não podia mais, hein? Porque assim, ó, eu tô com um time muito grande, tenho um time hoje de 25 pessoas, e eu tenho alguns sublíderes dentro da minha área. Porque eu escuto muito, depois a gente vai tocar mais nesse assunto, mas o Thiago, ele dá excelentes conselhos. O Thiago falou uma vez numa passagem da Bíblia para mim sobre Jesus e os seus discípulos, e basicamente, tipo, cara, não dá para você falar com todo mundo. Eu falei, eu tenho 25 pessoas, não dá para conseguir liderar 25 pessoas. Eu preciso, sei lá, liderar excelente 6, esses 6 cada um lidera 4. Você precisa criar os discípulos, uma segunda camada de liderança consistente. Sabe que tem uma métrica no mercado que é de 8 a 11 pessoas diretas que tu pode ter. Ah, é? Mas que isso tu não dá conta. Vira bagunça. Por isso eu falei, 15 para mim seria o ideal. Então, 25, aí o nosso time de social media tava precisando crescer. A gente tá criando muitos novos canais, podcasts, tá precisando crescer. Beleza, vamos entrevistar pessoas. Aí o que eu deixo o processo? Primeiro, o RH faz a primeira entrevista, o meu líder direto ele faz a segunda entrevista, que ele vê a parte técnica, e eu entrevisto pra parte de cultura, ali, ver se eu gosto do cara e tudo mais, e contrato. Quando eu entrevistei, eu tenho um feeling muito bom pra contratação. Eu cheguei pro meu líder direto e falei assim, cara, eu não sei, você tem certeza? Porque assim, ó, tá muito 50-50 pra mim, de verdade, eu acho que não vale a pena arriscar, mas se você quiser muito, porque a gente tá precisando muito, eu contrato. Ele bateu no pé e falou que queria. Falei, beleza, contratei o menino. O cara entrou, primeira semana dando muito problema, e eu cobrando muito ele, o líder direto também, cobrando muito. Só que chegou num ponto que eu tava cobrando tanto o cara que a gente tinha contratado, que eu falei, cara, eu acho que eu tô errado. Eu contratei ele pra ser um júnior numa coisa, só que ele não é um júnior. Então, eu errei não errei em contratar ele. Eu errei em contratar ele pro cargo que eu contratei ele. Eu tô exigindo que ele me entregue um resultado como um cargo que ele não tem hoje.
Tipo assim, se ele tivesse um cargo menor... Entendi. Ele não tinha não tem o conhecimento pra ocupar esse cargo. Ele não tinha o conhecimento pra Essa ocupar o cargo. senioridade. Entendi. Eu tava cobrando e exigindo que ele tivesse. Só que, pô, eu tô errando como líder de cobrar uma coisa que o liderado nem tem. Aí eu falei assim, pô, o que eu posso fazer? Eu posso, tipo, fazer uma proposta pra ele onde eu não vou ter essa cobrança porque tava virando um negócio que, tipo, cara, não tava uma convivência saudável. De tipo, pô, eu tenho que, eu acho, fazer um downgrade nele pra mostrar pra ele que, assim, você concorda comigo que você não tem esse grau de senioridade? Ele falou, sim, eu concordo. Eu falei assim, cara, vamos descer um degrauzinho pra gente performar 6 meses, pra gente conseguir te treinar, pra você virar nesse cargo maior, pra gente conseguir ter essa cobrança? Ele falou, sim. Então, o que eu fiz? Eu meio que tive que recontratar um cara que eu já contratei num cargo menor, porque eu tava com uma expectativa tão alta que eu não tava conseguindo ter a cabeça de treinar essa pessoa. Porque o cargo que a gente tinha contratado ela não ia precisar de treino. Então, tipo, eu errei em não identificar que, cara, o profissional... Mas tu entendia que o cara tinha cultura que deveria ter. Sim. Porque às vezes é isso, né? A gente tem que fazer tipo uma matriz, né? Cultura e performance. Se o cara tá lá em cima com alta performance, eu tenho que entender, pô, o cara tá com a cultura certa? Não. Então tem que alinhar a expectativa. Cara, a Sim. cultura aqui é assim, não é negociável. O cara tá com a cultura top, performance top, putz, esse cara aqui é um belo de um exemplo a gente entender o que faz sentido na carreira dele. Agora, se ele tá com baixa performance, você tem que entender, ele tá com a cultura alta, vamos reposicionar, treinar, ajudar. Sim. Puxa, ele não tá com performance, não tem cultura, infelizmente, talvez nem todo mundo serve para qualquer Sim. lugar, né? Enfim, voltando ao meu parênteses, fechamos esse parênteses, voltando à minha história, o que aconteceu? Eu com 9 pessoas, um líder não muito referência, no sentido... Eu era um líder com uma especialização técnica muito absurda, mas com uma capacidade humana... Eu não tinha soft skill, só tinha hard skill, né? Só era... E começou a sair um cara no mês, saiu outro 15 dias depois, saiu outro cara que outros 15 dias, começou um atrás do outro, aí o dono da empresa me chamou e disse, ô, Bush, senta aqui. O que está acontecendo? Não, esses caras aí, né? Comecei a querer dar justificativa, sei lá. Ele disse, não, só um pouquinho, cara, o problema é tu. Ali eu já baixou a pressão, sabe? Já disse, puxa, agora eu rodei, né? Pensa a angústia. O cara chegou, não, o problema é você. O problema é tu, né? É no sul, né? Então é tu. Porque tu é um Pinus Eliotis. Aí eu disse, o que é um Pinus Eliotis? É o nome científico do pinheiro. Mas por quê? Tu já viu o pinheiro como é que é? O pinheiro solta aquelas folhinhas, aquelas galinhos no chão para não criar nada embaixo. Do jeito que tu é, tu nunca vai criar ninguém embaixo, porque tu não ensina, tu só cobra, tu não prepara as pessoas, etc. E então, agora, sabe o que tu vai fazer? Eu pensei, nossa, agora não sei se eu vou para RH, eu vou buscar caixa de papelão, o que ele vai me dar, qual caminho, né? Ele disse, não, agora tu vai voltar para tua mesa e vai demitir os outros 6. Caraca. Você tá louco, cara? A gente já tá com o projeto atrasando, o que eu faço agora? Não, tu demite os outros 6. Porque o teu problema é falta de conhecimento, não é cultura. Agora, das pessoas que estão tentando levar as pessoas daqui por birra, é cultura. E aí, isso aí a gente não pode permitir. Então, a gente vai matar o mal pela raiz. Tu demite todo mundo e nós vamos começar do zero. Nossa, eu cheguei a engolir saliva por lembrar da situação. Eu tinha 21, 22 anos e talvez 8, 9 anos depois eu saí de lá com mais de 100 pessoas reportando para mim. Tipo, porque dali eu entendi exatamente o que era um papel de um líder. Eu me tornei líder, como vocês, pela excelência, talvez, de cultura, de valores, daquela pessoa que tu conta de qualquer jeito, né? Que eu acho que é super importante. Principalmente quando a empresa é menor, né? Aquelas pessoas disponíveis, né? Mas, fundamentalmente, uma pessoa que tinha muito uma cultura de agregar. Agregar no sentido pró-empresa. Mas que, obviamente, não tinha mínima capacitação para ser isso. E eu acho que o mercado, por isso que eu queria começar com os erros, eu acho que a gente começa no mercado de liderança errando muito exatamente nisso. A gente não prepara as pessoas para serem líderes. A gente premia as pessoas que têm o melhor desempenho. Eu cansei de ver vendedores que eram tops no mercado e aí, não, agora vai ser gerente de vendas. Cara, são atividades completamente diferentes. O cara nem vende mais. Cara, né? isso é uma ruptura tão grande na sua rotina. A partir do ano passado, que a gente se formou como grupo, em 2021, eu tive uma dificuldade imensa de entender que o meu trabalho tinha deixado de ser, cara, cumprir um monte de tarefas no dia e cuidar e fazer as pessoas trabalharem bem, e ensinar as pessoas, em perder tempo, entre aspas, cara, pra esse podcast sair bem, cara, eu preciso sentar com esse cara e ensinar como é que faz corte, eu preciso, cara, falar uma, duas, 3 vezes. Deixa eu pegar isso que tu tá dizendo agora, porque eu anotei o que o Kaique falou e tu falou a mesma coisa e eu quero fazer Vocês trazem um argumento que eu não enxerguei.
com a brevidade de liderança que eu tinha comparada de vocês, que é ensinar. Vocês dois falaram muitas vezes, eu tive que ir lá ensinar, tive que ir lá ensinar. Talvez eu não tive a chance de ver isso e por muitas vezes o mercado que eu venho, ele não dá muito tempo para ensinar, ele dá um tempo muito para exigir, cobrar, porque parte do princípio que tu ganhou um upgrade, cara, vai atrás. Eu até entendo que uma parcela do tempo é assim, mas eu vejo as empresas pecar muito por isso. Por que não tem uma transição de líder, né? Parece que o cara é 8 ou 80. Mas eu vou te dar uma provocação. Você tinha um líder direto e próximo que você conseguia aprender todo dia? Não. Isso aí Esse aí é a gente total. tinha. Porque assim, eu conseguia bater na tecla e todo dia eu conseguia chegar em casa e falar assim, caralho, hoje eu aprendi com o Thiago. Então, esse é o ponto que eu queria explorar de vocês, porque assim, talvez hoje, depois de mais de 20 anos sendo líder de equipes, com alta performance, com centenas de pessoas reportando, etc., eu certamente, se eu pegar a última década, eu fiz muito de ensinar. De saber dar o palco para as pessoas. O meu time, por exemplo, que há pouco tempo eu estava liderando escutar, eles vão saber quantas vezes eu falava para eles o quanto certas coisas tinham que acontecer e etc e tal, para que eles tivessem o espaço deles. Mas é interessante vocês falam do ensinar tanto e o comentário do Thiago, eu queria fazer uma pergunta sobre o Thiago até mesmo. Porque o Thiago, assim, visão fora a imagem do Thiago talvez mais conhecida, do grande influenciador, do especialista em finanças, um grande empresário, etc. O Thiago é um dos caras com uma sabedoria ímpar, né? Eu mesmo perguntei para ele esses tempos. Cara, tu tem um repertório de conversa, que onde tu pegou isso? Porque é natural, tu tá 20 anos no mercado fazendo uma coisa, alguém conversar contigo e ver, pô, esse cara aí tem história. O cara viveu 20 anos. Agora, no caso dele, não. Né? Ele não teve a vivência corporativa, multinacional, etc. Mas ele tem colocações que eu digo, cara, olha, raras vezes eu vi um executivo com uma envergadura de visão, etc. Mas eu vejo isso aqui muito presente, né? E é muito legal escutar vocês falando isso. Como é que foi, desde vocês estarem aqui como, digamos assim, o grupo que fazia parte do Primo Rico ali, se criando, a hoje ter, sei lá, quase 300 pessoas no grupo, no ecossistema, serem líderes, mas o ensinar parece que estava sempre presente, né? Eu achei muito legal vocês dois falarem. O que vocês podem dizer sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte, na hora que eu comecei a refletir, até eu percebi assim, cara, eu tô ficando chato, cara, tô dando um come nos caras gigantesco, mando uns áudios descascando, o John mesmo que tá aqui, cara, e eu melhorei muito isso. Uma vez ou outra aí. Vamos ver se essa parte não tiver corte é que melhorou, não, senão cara, ele vai estar cortando. Eu melhorei bastante isso, cara. Eu melhorei bastante. Mas você sabe que isso é uma evolução constante. O Kaique de um ano atrás era bem pior do que o Kaique de hoje, porque a gente vai melhorando com os erros. E aí eu pensei assim, porra, cara, a galera teve uma puta paciência comigo, me ensinou pra caramba. O próprio Hugo, né, quando eu entrei aqui, o Gão que hoje toca lá todo o conteúdo de Finclass e tudo mais, o cara o moleque é um gênio, super novo, e um gênio, assim, de criação de conteúdo. Cara, o Gão tinha uma paciência comigo, assim, de me ensinar, porque, cara, assim, a internet, ela te exige um conhecimento que é difícil de você já vir com isso, né, de algum lugar. Pô, eu trabalhava no marketing aqui de tal empresa, cara, eu sei algumas coisas, né, mas na hora que você vai pra internet, cara, esquece. Você não sabe nada. Aqui é outro negócio, é outro ritmo, é outra pegada, são outras estratégias. Então, cara, abandona um pouco o que você aprendeu e vem aqui agora, entendeu? É outro negócio. Então, assim, a galera teve tanta paciência comigo, o próprio primo, cara, me ensinou tantas vezes, cara, foram tantos ensinamentos valiosos, o cara me pegava altas conversas, cara, toda vez até hoje. Eu paro pra conversar com o primo 10 minutos, minha cabeça abre, os horizontes assim ficam cristalinos, entendeu? O Thiago te acalma, o Thiago me acalma. Total, cara. A gente troca uma ideia assim, ele consegue falar aquela frase, aquela história, nada a ver, sem pedra nem cabeça, aí você fala, pô, faz sentido, obrigado. Isso só vai embora, só. E aí eu falei assim, pô, eu preciso passar isso agora, né? Então foi aí que eu comecei a refletir mais, comecei a ter um pouco mais de paciência, repreender, se é essa a palavra, mas ensinando, cara, não faz isso por conta disso, faz isso aqui por conta disso, que vai melhorar isso. Pegar realmente a pessoa e ajudar a pessoa a pensar, cara, pensa comigo, não sei o que e tal, você fala uma situação e a pessoa já... A mesma coisa que o Thiago faz com a gente, às vezes a gente tá com um problemão, parece uma coisa que é uma coisa que não tem
cara, não tem resolução aquilo, né? Parece que é o fim do mundo. E ele vem e fala meia dúzia de palavras e você, opa, beleza. Ele sempre foi assim com vocês. Sempre. Desde o início. E então eu tento passar muito isso hoje, É sabe? uma maturidade muito forte isso, cara. Uma coisa que eu cara, eu até brinco com ele e a gente já chegou na conclusão, assim, eu fui muito esponja com o Thiago. Pras coisas boas e ruins. Tipo, Exatamente. tipo assim, a nossa organização de vida pessoal, agenda e tudo mais, é péssimo igual a do Thiago. Por isso o Thiago tem assistentes, caralho. Então, tipo assim, a gente foi muito esponja. E ver o Thiago desde sempre... Pô, a gente tava numa sala de reunião e eu já achava o Thiago um cara mais incrível do mundo. E eu tava do lado e a gente tava fazendo reunião com um cara que eu não sabia quem era o cara, o Thiago também não sabia o que era o cara, mas o Thiago ouvia e tentava aprender com o cara. Toda a reunião era assim, toda. Perguntava pra caramba. Perguntava pra caramba e começou a abrir um gatilho na minha cabeça de tipo assim, pô... Então, tipo assim, dá pra aprender com qualquer um, entendeu? Então, tipo, pô, dá pra perguntar pra qualquer um, dá pra aprender com qualquer um. E virou uma parada dessa que, tipo, a gente não teve esse ego e arrogância sobre as coisas. Então, tipo, pô, a gente achava que era uma parada e o Thiago explicava de um outro jeito, a gente falou, não, beleza, é assim. A gente pensava que era de um conceito, chegava alguém e quisesse ensinar pra gente outra coisa, a gente falava, não, então tá bom. Então não é bem assim do que eu tava pensando, mas dá pra mesclar um pouco com isso. Então a gente não tinha uma opinião muito formada das coisas, a gente, tipo, aprendia o tempo todo. A gente ligou um radar de aluno ali. E antes de vocês estarem aqui, vocês tiveram um emprego anterior? Sim. E você sentiu essa mesma, sem nomear pessoas, mas você sentiu a mesma disponibilidade de... Como é que eu vou tentar ir mais longe, porque eu, conhecendo hoje o Thiago, o primeiro podcast não é sobre o Thiago, né? Então, daqui a pouco vamos cortar o podcast. Mas a liderança dele foi fundamental pra gente estar aqui hoje. O grupo existe em função muito, né, da visão dele, do Joel, enfim, do Bruno. Eu não me lembro, eu me lembro muito de quando eu me formei como líder, de ter tido um líder que me ensinava muito. Da sua maneira, talvez um pouco mais densa, o ensinamento, mas sempre com o propósito de fazer eu crescer. Né? O erro ele não era tratado como um problema, ele era tratado como uma oportunidade, que é o que eu estou enxergando aqui. Né? Vocês falando assim, sempre parece que, cara, tu errou, mas vem cá, ó, deixa eu te mostrar. Eu vi vocês mesmo aqui, dando feedback para as pessoas, existe, mas é genuíno, eu ia dizer um respeito, não é nem respeito, cara, porque respeito é básico na sociedade, tem que ter com todo mundo, mas tipo, é genuíno. Tipo, cara, tu não sabe? Beleza, eu te ensino, não tem problema. Sabe? E vocês se sentiam desta forma antes? Isso nem um demérito a um líder anterior, tá? A questão eu acho que é uma disciplina que cada vez está sendo mais valorizada. Eu já vou dizer por que eu acho isso. Mas só para deixar vocês responderem. Vocês enxergam que no passado tinha o mesmo ambiente ou não? Cara, era ruim porque parecia que se você não soubesse, existia uma... Hoje aqui no grupo é assim, se eu não sei, não tem problema. Eu falo, gente, eu não sei, eu vou aprender e tá tudo certo. Nos meus empregos anteriores, se eu não sabia, gerava um medo e uma angústia que eu ia ser demitido porque eu não sabia. Então, tipo assim, eu tinha que assumir um risco, ou eu tinha que errar muito, tipo assim, eu não podia falar que eu não sei, ou eu não podia pedir ajuda. Eu lembro que, pô, já teve uma época da minha vida que eu fui financeira até numa importadora no Brás e cometia vários erros de contabilidade, porque eu não sabia fazer. Mas assim... Mas tinha medo de dizer que não sabia. Era um medo tão grande de chegar pro meu chefe e falar que eu não sabia fazer, que eu fazia de qualquer jeito. Mas é que, tipo, realmente não tinha abertura pra pedir. Não tinha um... Um parênteses aqui, tentar fechar esse tópico, mas eu acho que é importante. Eu não vejo ninguém aqui na empresa tratar ninguém por doutor, senhor, ou Tiago, não, ou primo, ou não sei o quê. Ou seja... As pessoas se colocam no mesmo lugar, todos estão na mesma linha, que é um modelo que eu acredito muito, tá? Que é um modelo onde a gente divide responsabilidades. Eventualmente eu posso ter mais responsabilidade que você ter mais que... Mas ninguém é mais que ninguém. Eu sinto isso aqui. Não é a realidade do mundo lá fora, quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, certamente tem as suas histórias. Mas é legal escutar que as empresas hoje que protagonizam, elas têm essa cultura forte de liderar pelo exemplo. Porque... Mesmo vocês não respondendo, mas eu já afirmando aqui pelo que eu vejo, vocês lideram pelo exemplo. Porque as pessoas, elas obviamente que a gente comete erros, né, com liderança, mas no momento que o cara é um exemplo e ele tem certos valores culturais, morais, parece que o time aceita o erro. Sim. Né? Eu não tive quando eu era jovem, eu tinha um outro modelo de gestão. Eu sou jovem, tá? Eu acho que eu vou melhorar essa frase, depois a gente corta. Eu não entendi, Bosch. Pra mim, cara, você é um cara jovem, cara. Mas eu acho que tem uma parada que eu levo muito, que tipo de alinhamento com o time. Cara,
Não tem problema. Eu vou, com certeza eu vou ficar bravo, com certeza eu vou ficar pistola, vou ficar puto, mas o importante, no final das contas, é a gente entender que o processo está errado, que não é assim que faz, e vamos achar o melhor jeito de fazer. Trouxe o ponto que, assim, acho que 90% dos erros acontece isso. Primeiro, tem um erro. A primeira pergunta é, o processo está certo, cara? O processo está certo. O cara foi treinado a fazer aquilo no processo? Não foi. Então treina. Foi. Aí, Magrão, aí tu tem um problema, porque nós já fizemos um processo junto, já te treinei nisso, mas o problema é que ninguém traz essas 2 etapas antes. Parece que o erro é sempre individual, é intencional, né? E eu tava falando do jovem ou não, uma brincadeira à parte. Quando eu comecei na minha carreira, o mercado era chefe a palavra, não era nem líder, né? Era o chefe. Né? Era chefe. Por quê? Porque era o poder que comandava. E eu digo para vocês, do mercado corporativo de grandes empresas, e uma das minhas opções de não trazer nenhum C-level para cá para discutir isso, é porque provavelmente vem afirmações de uma outra época, que não é a época de hoje. Entendeu? Eu vivi a época que eu tinha o poder de fazer o que eu quisesse, mas eu não tinha o respeito e muitas vezes não tinha nem a dedicação das pessoas. Hoje esse espaço não existe. Hoje em dia, como é que eu vou colocar assim? O líder, falam de o líder servir, etc. Na verdade não é servir. É o líder entender que ele é mais um do processo. E liderar, por exemplo, é tudo. Porque, Total. por exemplo, vocês falaram, não estava pronto. Meio que foi uma necessidade. Tipo, era eu que tinha na sala quando precisaram. O né? grupo precisava, eu falei assim, não, beleza, Mas vamos então. para pensar. Alguma característica tu tinha que te habilitou. Tinha mais de uma pessoa. Sim. E não quer dizer que tu era melhor ou pior, mas a questão é que naquele momento tu tinha uma aptidão ou um engajamento ou um reconhecimento sobre certos valores que eventualmente os outros ainda não tinham tido. Cara, não é isso, tu acha? Tem uma coisa que eu sempre tive muito orgulho de ter isso. Que eu até inventei uma palavra pra isso. Você vai soltar um termo novo? Vou, que era resiliência. Não importa o que acontecia, eu tinha que resolver. Era meu trato com o Thiago. Realmente assim, vocês trabalham muito tempo com o Thiago. Porque o Thiago, cada pouco vê umas palavras, eu digo, eu vou lá eu sou da época de olhar no Aurélio, no Luft. É que assim... Provavelmente essa não existe. Tinha um combinado que era assim, o Thiago, ele era tipo assim, era da gravação pra frente e o backstage ali era a minha conta, não importa. Cara, você tem que resolver. O Lucão queria fazer um podcast... Cara, eu tentei pegar o cartão corporativo, não rolou, eu comprei do meu bolso. Falei assim, eu só tenho que comprar um gravador, eu só tenho que resolver. Já teve passagem que a gente pagou do nosso bolso. Tipo assim, a missão era resolver. Tipo, cara... Resolver a missão. Tem que resolver. É tão bom escutar vocês falando e eu poder falar sem preocupação, porque antes eu tinha todo um compliance, não poder falar um negócio de, como é que um funcionário paga do bolso? Que absurdo. Eu pago do bolso mesmo, foda. Então, eu sou um cara que a vida inteira fiz isso. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, quando eu descobri que vender era mais legal do que fazer software, eu digo assim, cara, eu vou fazer o software de noite para vender durante o dia. Porque de noite não dá para vender para ninguém, né? E ali que eu me destaquei. Acabou de dizer, no momento que tu paga o teu cartão para resolver, óbvio que a empresa reembolsa, tá? Depois não vão associar errado. Mas assim, independente, tu não tá fazendo aquilo pelo interesse. Sim. Não é meu papel, é pela causa. Sim. Eu acho que esse engajamento cultural, talvez ele tá... Muito pouca gente tem. Tem uma pesquisa de um cara chamado Paul Rukens, que ele fala assim, ó, em situações de necessidade, de desafio, só 2% das pessoas conseguem fazer coisas diferentes. A maioria repete a mesma coisa ou deixa de fazer. É tipo a coisa do trabalho. Surgiu uma situação que não estava prevista, a maioria, 98%, vai dizer o quê? A fulano não respondeu, não sei o quê. E aqui eu sinto de você do tipo assim, quem não fez o quê? Liga lá, vamos lá agora. Não sei o quê. Vamos lá na mesa do cara, então. É muito legal isso. Mas é uma cultura de... Cara, ter um líder que te engaja e te vende um projeto, era tipo assim, o meu líder era o Thiago, então o Thiago me vendia um projeto de um jeito que o projeto era meu. É tipo assim, se a gente não gravar o Primocast, eu não tô prejudicando a empresa Primo Rico, eu não tô prejudicando o Thiago, não, eu tô me prejudicando. Então tipo assim, o que é X reais se, mano, esse podcast vai ser o maior do Brasil e tá tudo certo? Entendeu? Esse é um corte, tá? Esse podcast é o maior do Brasil, tá? Só aproveitar depois. Kaique que falou. Porque era uma parada de tipo... Era um alinhamento tão forte, um engajamento tão bom, que era tipo, a gente se sentia parte. E é uma das coisas que a gente tenta fazer com nossos liderados, que tipo assim, cara, você não tá editando um vídeo.
cara, você tá tipo, impactando 1 milhão de pessoas, Eu amo entendeu? escutar isso, cara. Sabe, é uma outra visão da parada. Eu sempre sonhei em poder falar isso, nunca ninguém me deu a chance. Porque sabe o Vai, quê? Bush, vai eu fundo, lembro, vai poxa, fundo. cara. Não, eu assisti uma vez uma série da BBC com uma entrevista de uma lá na NASA, né, no Cabo Canaveral, eu era em Houston, não lembro. E eles estavam nos Estados Unidos, estão filmando o pessoal. E aí o cientista, vou chamar de cientista porque, sei lá, o cargo do cara tava lá falando sobre o espaçonave, não sei o que, na Lua, daqui a pouco, pá, deu um estouro de um vidro quebrando. Aí os caras olharam assim, tava lá uma pessoa da limpeza, sem querer esbarrou, e ao vivo. Eu acho que o cameraman ali, o repórter meio safo, já meio que introduziram na cena, pra fazer de conta que não foi nada. E aí chegaram lá pra pessoa que trabalhava na limpeza e disseram, tudo bem, meu senhor, como é que é o seu nome? Meu nome é, sei lá, John. Ah, legal, John, o que você faz aqui? Ué, ajuda a levar o homem pro espaço. Que é o que tu acabou de dizer. Sim, muito foda isso. O meu sonho era poder dizer isso. O que tu faz? Não, eu faço vídeos pro YouTube. Eu levo educação financeira para as pessoas. Não, eu crio liberdade. Vocês entendem a responsabilidade que vocês têm nas costas hoje e que não é pelos liderados de vocês, mas é que vocês são responsáveis hoje por conseguir ter o êxito que o Thiago teve. Vou melhorar minha colocação. O Thiago tem um grande mérito de ter chegado até aqui, e junto, obviamente, com os outros sócios, Joel, Bruno, etc., deles terem conseguido criar um layer de pessoas próximas que têm a mesma cultura, os princípios, como se coloca aqui, e lideram pelo exemplo, como eles lideram pelo exemplo. Só que agora vocês têm um desafio, porque para a empresa continuar crescendo, vocês vão ter que criar essa nova geração de Pegar líderes. a bandeira e ficar sacudindo essa bandeira da cultura. assim. Mas é verdade, porque muitas vezes o cara acha que chegou na liderança, ele chegou no estágio. Não, pelo contrário, agora que o jogo vai começar a ser difícil. Porque não é que é melhor ou pior, mas assim, assumir mais responsabilidade quando tu depende do trabalho, do resultado do trabalho dos outros, a inteligência emocional é muito forte, porque tu tem que saber que o cara erra e tu vai ter que além de ficar puta que às vezes corrigir, ainda tem que ensinar. Eu consegui trabalhar bem aí, porque eu consegui... Porque, não tive jeito. O meu time cresceu estrudando, assim, né? O Lucas ficava muito bravo com o meu time em muitas coisas, eu tinha que segurar a onda ali, falei assim, calma, Não, o Kaique, o Kaique foi um cara muito... que ele me ajudou um pouco nesse processo, cara, porque eu tinha um pouco dessa complexidade de assim... De entender. Pô, cara, se eu era assim, cara, eu ficava até que horas? Eu trabalhava 14 horas por dia, por que o cara não faz isso também? Então eu já pensava assim, não, tem que demitir, velho. Não, manda o moleque embora, tá ligado? Eu fui assim com 21 E aí eu ficava puto, cara. E aí o Kaique ficava mais, tipo assim, não, cara, pô, tem que ajustar, tem que ensinar, tem que dar chance. Cara, tem potencial, tem não sei o que lá. Então o Kaique insistiu em algumas coisas que eu demorei um pouco mais pra criar um pouco dessa maturidade, assim, de entender isso, entender a pegada de cada um. Que não é porque você fez dessa forma que esse cara também vai seguir assim, não é porque você trabalhou 15 horas por dia no seu estágio, vamos pegar aqui, e pra você não tinha problema nenhum com isso, que o cara vai ter que fazer isso também, entendeu? Porque o cara tem família, o cara tem faculdade, o cara tem namorada, o cara tem outras coisas pra fazer também, entendeu? E você tem que entender isso. Eu demorei bastante pra entender. Cara, eu tive que trabalhar muito o emocional porque assim, tem um estágio quando você começa a liderar, que você é operacional e líder. Só que aí você tá tão no operacional ainda que você não tá com a cabeça na liderança muito. Você delega uma coisa ou outra ali, mas, tá editando, tá fazendo as coisas que tem que fazer. Chega um momento que você tem que sair do operacional. Sim. Aí você se sente desconfortável, porque você acha que você tá ocioso. Você acha que você não tá trabalhando. Você acha que você não tá trabalhando, mas o teu sua... talento, tu tá abdicando do teu talento, entre aspas, é o que te trouxe até ali, mas né? sua cabeça tá fritando, aí, tem que vir no caso, veio o meu líder que, falou assim, cara, me explicou que, cara, não é que você não tá trabalhando, você tá trabalhando muito mais agora. É porque, tá caro pra mim, pagar pra você só editar vídeo. Você tem que, estruturar e fazer para as pessoas fazerem mais... você tem que escalar o negócio. E aí você tem que entrar agora num processo emocional, que você tem que, você tem que estar lidando com pessoas, com processos, com fluxos que as pessoas ainda não conhecem, então você tem que treinar, tem que ensinar. A parte emocional é muito forte, porque, cada um é de um jeito, você tem que, lidar, às vezes, com um time grande, expectativa de cliente, expectativa de marca, deu certo, não deu certo. Às vezes fez tudo certo, aí alguma coisa deu errado que, sei lá, o YouTube deu problema e deu pau e, cara,
Você tem que, desde não perder o engajamento do seu time, porque, querendo ou não, seu time fez um trabalho incrível, mas não deu o resultado, então ele se frustra. Você tem que continuar levantando a bola e, sabe, tipo, é um jogo de cintura duro ali. E eu acho que essa questão, assim, né, não é de... aí é o erro, né? Eu acho que, voltando até na questão do erro, o cara, quando ele se torna um líder, ele não pode achar que ele vai trabalhar menos, né? Ele tem que pensar que o trabalho dele agora, na verdade, é uma outra layer aqui, né? É uma outra camada onde ele vai, na verdade... Como que ele vai... Como que eu posso dizer assim? Ele vai trabalhar, na verdade, o impacto do trabalho dele vai ser muito maior. Então eu vou trazer aqui na prática. Pô, se hoje eu editava o Primocast, tá? Se hoje eu não edito o Primocast, então eu não tô lá, né, gastando esse tempo com edição, eu parei de editar, então eu contratei um editor. Eu contratei um editor para que a minha cabeça e meu tempo, né, e eu consiga ficar ocioso no sentido de, cara, agora eu vou montar projetos pensando em fortalecer a marca do podcast. Eu tava te escutando aqui, pegando, porque tu tá falando de uma aptidão ou de uma capacidade, eu vou chamar técnica, né? Ou seja, saber editar um vídeo, por exemplo, eu saber programar, sei lá. Sim. E, na verdade, quanto mais líder a gente se torna, mais... E eu não vou nem falar a questão de saber liderar, na questão de saber multiplicar resultados, esses papos de orelha de livro e de liderança. Eu nunca li. Eu já entendi. Pra mim, tudo passa por cultura, sabe? Eu fico escutando vocês falar, assim, hoje talvez eu vejo assim, cara, é muito claro que os princípios são o que fazem a gente subir. Porque se tu é um cara que tem uma empatia no sentido com um grupo, se tu é um cara que quer servir as pessoas, ajudar, tipo assim, uma coisa que eu não consegui entender, pares, um não queria ajudar o outro porque parecia que tinha estado numa competição. Pra mim é uma Pô, eu já escutei muita história de ambiente de trabalho que, cara, isso aqui é uma luta. Escutei frases do tipo, só escuta as frases pra ver como era o motivacional de chefe. Entre o meu filho passar fome e o teu, perdeu. Imagina que motivacional. Nossa, mãe do céu. Não dá. Te falo. Outra, Bocho, tem que entender um negócio seguinte, cara. Se o leão vem correndo, cara, o meu negócio é só correr mais rápido que você, cara. Uhum. Entendeu? Então, a sociedade vinha de um modelo desses. Hoje, obviamente, a gente... É até feio falar. Existe muito disso ainda, até porque tem muitos líderes que eventualmente não entenderam que o que faz a gente se engajar num projeto é realmente a gente fazer parte de um projeto. Sim. Então, no momento que vocês estão falando, vocês são parte do projeto, no momento que tu começa a ter liderados, mesmo que tu cometa erros, tu não tem baixa aprovação por isso. Tu tem oportunidades de melhoria, sim, obviamente que vai ter, né? A gente talvez nem sempre tem a mesma química com todas as pessoas, por isso que tem processo, por isso que tem princípios para garantir que não tenha desvio. Mas eu paro hoje em dia para ver e eu acho que as pessoas romantizam muito essa coisa de ser chefe. As pessoas sonham em querer ter um cargo mais importante numa empresa para ter um cartão de visita, não sei nem se existe hoje cartão de visita, né? Mas é de ter o status. E normalmente quem olha para esta forma tem mais dificuldade, não vou dizer que não consiga, porque talvez até consiga, mas tem mais dificuldade de ser encarado como um líder, porque o líder está muito mais em ser um líder, cara. Sim. Não tem como o que é um líder? Cara, o cara tem responsabilidade, o cara tem vários elementos que é responsabilidade, o cara está disponível, o cara serve, o cara tem empatia, enfim, O cara tá disposto a arrumar problema, né? Então, o cara tá disposto a estar junto. Exato. Parece aquela situação que dá um barulho quando tu olha pro lado não tem mais ninguém do teu lado, né? Aham. Óbvio, aqui eu vejo muito isso, porque aqui tem algumas características que elas não são a média, né? Primeiro, o Thiago em si não é a média, a gente mesmo está falando. Vocês não são, porque vocês se permitiram ser moldados. Quantas pessoas eventualmente entraram e saíram do grupo ao longo, desde quando só tinham 2 pessoas com o Thiago até hoje, Uhum. né? E o cenário foi sempre o mesmo, né? Obviamente que para ter sucesso tem que abdicar de algumas questões. Às vezes eu vou poder assistir menos TV, às vezes, enfim. E cada um sabe o que é melhor para sua vida. Sim. Agora, vocês de certa forma tiveram um ambiente favorável frente à cultura de vocês? Ou vocês acreditam que a cultura foi forjada depois? Tipo, deu certo porque a gente tava com a cabeça realmente que tinha um match cultural, não tô dizendo 100%, ou foram abertos a criar essa cultura, porque não tinha? Eu acho que, no meu caso, entrando ali, eu acho que foi aberto a criar uma cultura, porque, match cultural não tinha. Porque quando eu entrei, Não.
Sei lá, eu não sei como o Thiago não me demitiu, real, assim, porque eu era horrível, tipo, eu discutia com ele direto, eu não entendia, tipo, eu era um série treta maluco, e depois quando eu tava passando por um momento difícil de vida e o Thiago, tipo, me deu um conselho muito bom pra minha vida pessoal até, foi acho que a primeira vez que eu vi ele como um líder mesmo. Porque o líder não é só, tipo, no trabalho, cara, o líder, ele, tipo, te guia pra vida, assim. Ele me deu um conselho assim, cara, que eu falei, pô. Aí eu meio que. Eu acho que eu chorei no dia e eu pedi ajuda real pra Pô, ele. agora eu Assim. quero saber o que é. Explana aí, pô. Não, cara, é de verdade. Eu tava. Pô, morava na Coab ainda, tava passando com várias dificuldades financeiras com minha mãe e tudo mais. E eu pedi uma ajuda real pra ele, assim. E ele sentou comigo assim e falou assim, cara, vamos fazer um plano, vamos fazer isso aqui, ó. Cara, vem comigo, não sabe? Tipo assim, ele me vendeu um sonho. Que eu chorei assim, falei assim, cara, eu vou acreditar em você, Cara, sabe? Tipo, eu vou então, seguir você. O líder não é isso, cara. Pra pensar se o líder não é o cara que vai te criar a perspectiva pra onde a gente vai chegar. Exato. Não é por isso que tá todo mundo engajado aqui? Pô, com certeza. Pô, um cara me contou uma ladainha. Eu também tô aqui sentado com vocês na mesa agora. Também tomei a decisão da minha vida muito, sabe, por estar aqui. E é muito da perspectiva que se cria. Não, total perspectiva. E eu vejo muito líder que sequer entende. Ou aquele líder que reclama da empresa, né? Ou aquele funcionário. Então, assim, é interessante, você falou que estava aberto e, obviamente, absorveu cultura. No teu caso? Olha, eu apanhei muito no começo também. Pra mim era uma coisa muito diferente quando eu cheguei no Grupo Primo. Foi muito difícil se adaptar. Choque, né? Então foi realmente... Mas eu também peguei um Thiago... lógico que ele... Pô, é um cara super novo, ele tem 30, 31 anos. Tá em formação, mas eu peguei um Thiago com 26, 27 anos. Mais novo ainda, né? Então o cara tava aprendendo também a gerenciar ali aquele time, aquelas pessoas e tudo mais, aprendendo a liderar. Então eu eu acho que pela evolução dele, a gente acabou evoluindo por osmose, vamos dizer assim, E é muito legal, porque talvez para muitas pessoas que não estão próximas no dia a dia, tem uma imagem mais distante dessas pessoas, o influenciador, né, pessoas assim... Então, se tu olha para o Joel, que é um cara forte, né? Ou tu pega o Bruno, outro cara forte, tu olha, eles colocam eles assim... E, na verdade, eles têm um match cultural muito forte por estar aqui, né? Encaixa com qualquer um que está na empresa, etc e tal. Eu acho que, muitas vezes, e aí talvez o comentário que eu faria para quem não é líder ainda, mas gostaria, almeja, enfim, às vezes vai acontecer que, como eu digo, se torna líder sem sonhar, né? Ou cai para cima, como eu brinco, né? Exatamente. É tentar entender isso, sabe? Entender que são os valores e essa coisa de poder mostrar para as pessoas onde elas podem chegar juntas, sabe? Eu acho que todo mundo associa a meta como um problema na empresa. E a meta talvez é um dos indicadores para te ajudar a entender para onde tu tem que ir, né? Mas sabia que às vezes até a galera não sabe explicar as perspectivas da meta, sabe? Tipo assim, se o líder chegar pro seu liderado e só falar um número... É só um número. O cara vai absorver aquilo lá, você tem que bater esse número e seria até pensar, se eu não bater esse número, tá tudo bem, a empresa não é minha. Mas, cara, se o cara traçar um plano pro cara, mostrar a visão, falar assim, cara, a gente quer chegar nesse número por causa disso, vai ter essa mudança, cara, você é um profissional isso, que você vai conseguir atingir até ali. Cara, o cara com certeza, ele vai ter uma cabeça melhor e talvez ele possa até ser um futuro líder melhor, porque ele... Sabe que o americano, eu trabalhei muitos anos com empresa americana, né? O americano, ele é muito bom, e eu não estou falando da liderança, mas sim o modelo de gestão para atingir meta, né? Ele tenta se utilizar de várias ferramentas para fazer com que tu quebre a meta em possibilidades que tu enxergue ela mais no teu dia a dia. Sim. Né? Óbvio, às vezes é semanal, sei lá qual. E de forma que com isso tu consiga desmistificar um pouco, nossa, tem que chegar até lá, não tem como. Você fala assim, pô, você tem que, sei lá, editar 300 vídeos nesse ano. Você fala, caralho, 300 vídeos. Mas você fala assim, não, você só tem que editar um vídeo por dia. Eu falo assim, um vídeo por dia dá. É tipo a mesma coisa. Exatamente isso. E obviamente ele cria processo, o americano é muito bom disso. Só que muitas vezes a estruturação disso tá certo, mas às vezes o líder não tá encaixado. Porque tem líder que não sabe usar esse ambiente. Então ele usa pressão, usa medo, usa uma desproporção de tentar motivar. É que nem criança. Criança a gente motiva de dois jeitos, ou dando ou tirando, né? Normalmente o pai diz, se fizer isso eu vou desligar a TV. Então parece que a gente de adulto tem que ser igual, né? Então muitos líderes acabam motivando na ameaça. E é difícil a gente trabalhar com medo. É difícil. Né? É difícil. Porque eu fico pensando assim, eu lembro de chefes que me ligavam tipo 11 da noite dizendo assim, Bush, esse negócio tá certo pra vir? Não, sim, amanhã vai vir.
Aí 7 da manhã o cara me ligar de novo. E aí, tá certo? Cara, deixa eu só te explicar um negócio. Entre 11h30 e 7 da manhã a gente normalmente dorme. Não tem o que o cara me dar retorno no cliente. Aham. Mas ele fazia aquilo pra quê? Pra eu sentir o bafo na nuca. Entendeu? A gente entende. Tem gente que funciona desse jeito. Tem gente que não funciona. E aí pode ser método ou não. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu acho que o líder, não, tenho certeza, é um pouco do que tu tá colocando agora. O líder tem que meio que te apontar e te mostrar como tu vai chegar. Não é só apontar. Sim. Muito fazer, ó, gente, ó, galera, é o seguinte, esse mês a gente aumentou. Esse ano a meta vai ser 20% mais de resultado. Depende de cada um de vocês chegar lá, porque a meta é de vocês, não é minha. Não, cara. Eu fui um cara que até o último dia que eu tive no meu desafio, eu ia para cliente junto, eu tava junto na meta, porque a meta era nossa. A diferença é que cada um tem uma responsabilidade. Mas a meta é de todos nós. E eu acho que muitos líderes, eu ia dizer chefe aqui, porque eu acho que eu tenho essa pré-categoria definida na cabeça, que é o chefe que faz isso, não o líder, né? E dessa questão de encarar a meta dessa forma, sabe? Como um problema. E eu gosto muito da provocação, porque eu acho que cabe ao líder, muitas vezes, até chegar e testar o time, a maturidade que ele tá para a meta, a ponto do time amadurecer com a meta. Vou dar um exemplo. Se eu chegasse para vocês agora, depois de um ano, imagina assim, ó, acabou 31 de dezembro agora, a gente, puxa, parabéns. Estourando champanhe, confete. 101,7% da meta, chegamos nos nossos sonhos, distribuição de resultado para todo mundo, tudo certo. Beleza, hein? Beleza, maravilha. Todo o time dando feedback 360 graus, ótimo, tá tudo na vibe. Caramba, que mundo perfeito. Tudo perfeito. Chega fevereiro, ou seja, janeiro normalmente é um mês de ressaca, tal. Chega fevereiro, aí chegam as metas, né? Janeiro se revisou, tal. Ó, gente, agora a nossa meta vai ser 42% a mais. 32% a mais. Aí, normalmente, qual é a sensação? Caramba, cara, a gente trabalhou até dia 10 da noite, dia 31 para fazer. Cara, agora vamos ter que trabalhar quanto a mais, cara? Olha que loucura. Pô, agora vou ter que usar sábado de manhã. O líder, normalmente, se ele chega desta forma, joga o problema, ele gera esse tipo de sensação no time. Mas se o líder chega e diz assim, gente, olha só, deixa eu explicar um negócio para vocês, nós vamos ter que crescer 100%. Mas sabe por quê? Porque se a gente não crescer o dobro do concorrente, em 3 anos o concorrente não vai nos alcançar por uma questão de mercado. Eu explico. Os caras entendem. Mas mesmo assim, é uma meta, pô, tu quer dobrar, Bush, como é que nós vamos dobrar? E aí vem a questão que a gente tem que ensinar para as pessoas. Muitas vezes a gente encara uma meta nova como um ar de crescer, de fazer um pouco mais do que a gente fazia, e não de pensar diferente de como a gente poderia fazer. Então, acho que cabe ao líder também desafiar as pessoas para que elas no grupo consigam trazer formas diferentes de como chegar lá. Então, não é simplesmente só apontar para onde, não é simplesmente explicar o porquê ir para lá, mas muitas vezes desafiar as pessoas para que elas também sintam que elas criaram aquele caminho para chegar lá, né? Eu já teve uma galera que veio recente para um time, 2 pessoas novas assim. Eu meio que descobri que as pessoas trabalhavam num ambiente onde eles não podiam tomar muitas decisões, que eu quebrei o time, assim. A gente tava conversando, assim, aí uma das minhas produtoras deu uma ideia, eu falei, tá bom, vamos fazer. Tipo, ela não sabia mais o que fazer daí pra frente. Tipo assim, como assim? Você aceitou minha ideia e a gente vai fazer minha ideia? Mas pode fazer isso? Tipo, provavelmente ela trabalhou num lugar que alguém só mandava ela fazer e não deixava ela pensar, entendeu? Vocês já foram antigamente, não sei, hoje em dia o McDonald's tinha aquele quadro, funcionário do mês. Vocês lembram? Sim. Vocês já viram isso numa empresa com o cara que não bateu a meta? A gente não tem essa cultura. Isso que tu acabou de dizer, tu tem a cultura. Ou seja, não, tua ideia é boa, vamos fazer. Pô, mas será se der certo? Não, eu confio em ti, vamos tentar fazer. Normalmente as empresas querem o quê? Querem que as pessoas façam o esperado. Sim. E aí bota a foto na parede. Mas aquele cara que tentou trazer uma ideia nova, fazer um jeito diferente, o risco é teu, cara. Se der errado, e é difícil, porque Sim. a pessoa se sente tão pesada que ela pensa, cara, eu não vou ter ideia. Ela Porque ter ideia é ter risco. Você tá maluco, eu vou falar alguma coisa aqui e vai colocar o meu na reta. Então, exatamente. se a empresa não valoriza a capacidade das pessoas de terem ideias, óbvio que a ideia tem uma responsabilidade, mas assim, é de um funcionário. É isso que você tava falando de tipo assim, pô, vocês estão com uma meta agressiva, vocês têm que sentar e pensar todo mundo junto. Né? Mas assim, a meta não é porque a gente quer ficar milionário. Entende? Porque é o julgamento que tem. Não, a meta é o seguinte, porque se a gente não crescer mais que isso... Exemplo do dinheiro com inflação, né? Pô, tem que guardar 10 por mês. Pra quê? Pra tu ganhar 6%. Pô, por que 6%? Pô, porque 4% já é inflação. Sei lá, entende? Sim. Se a pessoa entende, ela compra contigo o projeto. Eu acho que o que se peca muito é o distanciamento dos líderes com os liderados. Eu vejo muita empresa que parece que a gente tá em esferas da sociedade diferentes. Cara, antes pelo contrário.
O líder, na verdade, sinceramente falando, o líder de verdade, baseado no exemplo, ele tá mais do que junto. Mais do que junto. Se ele se distancia, ele tá se distanciando do sonho dele também. Porque o sonho dele tá ali, ó. Qual é a atividade-chave? Por exemplo, pegar o exemplo teu antes. A tua atividade-chave, se tu não editasse vídeo, gravasse vídeo de YouTube, editasse e publicasse dentro de uma metodologia, não ia crescer. Essa é a atividade-chave. Tu virou chefe, mudou a atividade-chave? Não, não mudou. A única diferença é que em vez de fazer um agora tem que fazer 5, tem que fazer 10. Então, o líder que não entende que se ele deixa isso, cara, é o que acontece. Exatamente. E na verdade, pô, pra mim, eu vejo como um alívio, cara, você conseguir desenvolver pensamento no seu time, que as pessoas estão pensando em soluções, estão pensando em alternativas, estão, cara, encontrando formas pra atingir um resultado, cara, e isso não ter que ter partido só de você não ser a única cabeça pensante desse ambiente. Então, pra mim, é incrível, entendeu? Outro dia, por exemplo, eu vou elogiar o Rael aqui, aconteceu o evento dos sócios lá foi num teatro, num domingo, e eu não precisei pensar em nada, cara. Não, eu também não. Eu falei assim, Rael, você vai cuidar de tudo? Ele falou, então eu falei, beleza. Eu não vou pensar em nada, tá bom? Se precisar de qualquer ajuda, cara, eu vou estar aqui, eu ofereci ajuda, eu me prontifiquei, dei 2 toques pra ele, assim, cara, deixa a música da vinheta tocando enquanto a galera entrar, pra dar uma atmosfera mais legal, tá? Mas tá tudo certo. Aí ele me mostrou as coisas assim, fechou. Vocês não foram lá. Não. Então, dois parênteses. Parabéns pra vocês que confiaram e parabéns pra quem fez. Exato. Porque os dois têm as duas partes têm mérito. Entendeu? O cara não ocupa o espaço que ele poderia ocupar e o líder muitas vezes não dá o espaço que poderia dar. Né? E eu digo um recado para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente está encerrando já aqui, mas assim, principalmente é assim, cara, se o líder não tá, tu já sente que o líder não tem essa cultura, dificilmente o cara vai poder se desenvolver naquela companhia. Talvez ele tenha que se mover para o lado ou não, e não quero fazer motim aqui das pessoas deixarem, mas assim, hoje, nos tempos atuais, onde todo mundo tem acesso à informação, onde todo mundo tem uma capacidade de escolher onde gastar o tempo e energia, cara, não tem por que a gente estar num ambiente que a gente não se divirta, que a gente não tenha, que não tenha uma energia boa, entende? E de verdade, cara, assim, eu sou um cara que com 13 anos lavava caminhão, cara, as minhas escolhas foram sempre nessa linha. Sim, teve momentos que eu tive que ter estômago de aguentar um período para fazer uma troca inteligente. Mas eu acho que a gente não pode ter esse conflito de valores, sabe? Pô, se eu sou um cara com valores condizentes com o que o mercado hoje entende, eu não posso perder isso. Pega a Netflix, o livro lá, A Regra Não Ter Regras, ele fala exatamente uma coisa que o Caí colocou no início. Pô, talvez o meu time hoje tem menos gente do que deveria. Mas esse é o conceito de empresa de sucesso, é tu ter gente que tu olha pro lado e tu confia. A pior coisa é se a gente tivesse aqui, nós todos fosse um time, e olhasse pro Lucão e dissesse assim, pá, o Lucão não dá pra dar as coisas que ele não entrega. Entendeu? O que acontece? Isso faz com que todo mundo fique numa energia ruim. Sim. Então, puxa, eu acho que só é importante isso, sabe? A gente tem que entender que, pra mim, tudo é princípio, tudo é cultura, e a base é o que o grupo construiu aqui, que veio uma visão muito clara de ajudar, como vocês falaram, de ensinar, né? Cara, eu não conseguiria nunca, acho, trabalhar numa empresa não feliz, cara. Porque, cara, pra mim, tá aqui a melhor coisa do mundo, cara. Eu venho do risada, eu falo com todo mundo, eu grito. Meu time vive... Por isso a gente fica até na hora zelada, meu time vive gritando, falando alto e tá todo mundo muito feliz, entregando muito, cara. É tipo... Sim. Cara, procurem a felicidade do seu emprego, por favor. Você vai trabalhar bem Existe, melhor, verdade. cara. Existe. Cara, você pode até ter momentos de sofrimento, você vai falar, puta, caralho, tá foda, não sei o quê, muita coisa, não sei o quê. Bate às vezes esse momento, né, cara? Às vezes eu chego lá no Lucão e falo, caralho, Lucão, cara, fudeu. Mas, tipo assim, é muito bom, sabe? Não chego lá, tipo, fudeu, não aguento mais. Não, é tipo, fudeu, como vamos resolver isso? Exato, eu acho que é uma coisa que também diferencia a gente de por que a gente tá aqui hoje. É porque quando o negócio tá ruim, quando a água bate na bunda, quando o negócio parece que vai desmoronar, a gente quer tentar encontrar um meio de resolver, cara. A nossa angústia, a nossa ansiedade é de resolver. Não é uma angústia de tipo, puta, eu dei um emprego, mas, puta, o meu salário me segura. É uma angústia de, cara, como que a gente resolve isso? Como que a gente passa por isso pra gente ter mais sucesso, cara, entendeu? É a outra palavra que não tem no dicionário, que eu escuto muito aqui, que é a competição. Exatamente. Né? Tá todo mundo cooperando
em uma competição, mas não competindo numa competição. O pessoal às vezes confunde isso. Aqui tá todo mundo com a mesma causa. Eu não tô preocupado de ganhar um elogio na tua frente ou outro. Sim, zero. Entende? Olha a reação. Viu? Aham. Vocês falaram Sim, juntos. sim. Tipo, porque isso é uma coisa tipo... Pô, Não, isso é pelo amor de bullshit, Deus. Bush. Que Não. isso? Não tem Sim, nada a sim. ver. Ou groselha, que nem diz o Joel. Mas é mais Groselha. bonitinho, groselha. E, então, cara, demais. A gente podia ficar horas aqui Dá falando pra sobre ficar isso. mesmo. Dá pra ficar. E fico super feliz no final aqui de ver que certamente eu não teria uma conversa tão transparente, tão rica para quem está escutando, porque o que as pessoas mais têm de receio, por exemplo, eu vejo muito na caixinha de perguntas do Instagram, as pessoas assim, Bush, o que eu faço? Pô, tô assumindo um time e tal. Vontade de dizer, cara, não esquece os princípios. Não Respira fundo. Por favor, respira fundo, gente. Eu já não respirei fundo algumas vezes e me arrependi. Tem que respirar fundo. Princípio, Aquele resultado. liderado lá fez cagada, você fala assim... Vem cá, deixa eu te mostrar como que faz. Ai. Dentro cara, assim, é demais. E sempre a gente pode ter na vida, tem gente que não tá tão bem iluminada, tem gente que não tá bem com a vida dela. Também, às vezes, não botar um X nas pessoas sem entender as causas. Porque, cara, só quem tá passando por um problema sabe o que de fato é um problema, né? E ter um ser humano do lado que consiga interpretar isso. Não coloque em risco o todo por isso, né? Porque o todo é sempre mais importante que o indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Pô, a gente não pode prejudicar uma empresa que tenha 300 funcionários por um funcionário. Mas a gente não pode prejudicar um funcionário por não ter a capacidade de entender que ele está passando por uma dificuldade, né? Então, esse eu acho que é um outro aspecto de liderança que é super importante. Nossa, eu podia dar tantos exemplos aqui, a gente ia fazer um podcast aqui que parecia uma festa de alemão no sul, mas... E parece uma coisa boba. Às vezes é só literalmente você conversar com o seu liderado. É. Só, tipo, sentar com o cara e falar assim, e aí, como tá a sua vida? Como Cara, tá a É, isso é legal, tá Tu trouxe um disponível. ponto fantástico, que assim, eu vejo muita empresa criando processo de check-in, processo de one-on-one semanal, mensal, trimestral. Cara, conversa todo dia, cara. Só conversar com o cara. Bate um papo, pergunta pro cara uma vez, assim, como foi o final de semana. Manda um WhatsApp dando bom dia. Bush, como que você chega no seu escritório, você passa pelas baias assim, aí você vê um funcionário seu com um cara meio emburrado, você fala assim, o que aconteceu? Tá tudo bem? É só você falar isso, ó. E o cara, se tiver mal, ele vai falar alguma Pô, coisa. você quer conversar, né? Você quer conversar? Quer ir lá? É sobre futebol, né? tipo, meu, Mas é isso aí. Gente, demais, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pra você que esteve com a gente até agora aqui. Não esqueça de curtir aqui o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas, porque eu preciso, né, cara? Eu sou pequenininho na internet, então eu preciso de espaço. E espero que esse vídeo ajude muita gente que tá sonhando com a liderança, pra quem tá passando por dificuldade, pra quem tem insegurança de ser líder. Porque no final do dia, todos nós estamos aqui pra fazer a mesma coisa, né? Pra agregar valor, pra tentar fazer o máximo pro desafio nosso sonho. Tá bom? Meu nome é Carlos Bush. Fiquem bem.